my friend, seja bem-vindo a mais um episódio do Bratiocast. Eu, Aurélio, host deste podcast. Hoje estou, acompanhado de um cara de luxo. Esse daí entende com propriedade da palavra, tá? Nada mais, nada menos do que Leandro Crepaldi, da MCF. Trabalha ao lado de Carlos Ferreirinha, é o braço direito dele ali dentro da empresa. Head da área de conteúdo e conhecimento dentro da empresa e coautor do livro O Olhar para o Extraordinário. Então, seja muito bem-vindo, Leandro Crepaldi. Muito obrigado, um prazer estar com vocês, compartilhando um pouquinho dessa trajetória, né, dentro da MCF, sobre a nossa abordagem enquanto inteligência de gestão do luxo, enquanto oportunidade de aprendizado, desconstruir também alguns conceitos sobre o luxo, né, desmistificar um pouco qualquer tipo de barreira e trazer uma possibilidade de se inspirar, né, por marcas centenárias que continuam a ser objeto de desejo ao longo dessa trajetória toda, né? Estava hoje num evento mais cedo, compartilhando, são marcas que têm 100, 200, 300, 400 anos. E se mantém, né? Se mantém relevante, se mantém contemporâneas, né? Então, esse é o nosso exercício enquanto MCF, enquanto equipe, para poder traduzir esse luxo em gestão, em competências, habilidades profissionais. Muito bom. Primeira pergunta. Da onde vem Leandro? Da onde vem Leandro? Leandro vem de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Na verdade, eu digo Campo Grande, né? Mas aqui para vocês já vou até aprofundar um pouco. Cresci em Campo Grande desde os 8 anos de idade, mas na verdade, indo mais a fundo, eu sou de Paranaíba. Interior de Mato Grosso do Sul, uma cidade lá no meio do mapa. Lá no meio do mapa. Uma cidade ali até mais próxima do estado de São Paulo, mas eu cresci em Campo Grande, né? Onde eu fiquei até os 22 anos, mas sou sul-mato-grossense. Mato-grossense. Por essa ninguém esperava. Leandro, como que você começa a sua carreira? Pô, tava lá atrás, cresceu lá na Paranaíba. Paranaíba, é. Deixa eu anotar que eu tenho memória. Antes eu tinha uma desculpa, né? Que a minha esposa estava gestante, nossas filhas nasceu recentemente. Eu falava que eu estava com memória de grávida. Agora eu voltei para a minha memória atual mesmo. Agora não tem mais a Paranaíba. Paranaíba. É. Lá na Paranaíba, sua família e tal, resolve fazer o quê? Vai para onde? Para a gente conseguir chegar até nos dias de hoje, que hoje você trabalha com consultoria, fala do mercado do luxo com propriedade. Mas como que o cara começa essa carreira lá atrás? Muito bom. Aurélio, primeiro que meu pai era bancário, né? Vou falar do finado Bamerindos, inclusive, né? O banco que foi comprado pelo HSBC, do HSBC foi comprado pelo Bradesco, né? O Bradesco, inclusive, é um cliente nosso hoje, recorrente. Mas ele era bancário e, por ser bancário, eu acabei tendo uma infância ali de mudar de muitas cidades. Então, não só Paranaíba, onde eu vivi só os 2 primeiros anos de vida, mas outras cidades do estado. Cheguei aí para Mato Grosso também, a região de Alta Floresta. Então era um ciclo onde eu acabava ali mudando muito de cidade. Provavelmente seu pai estava já no cargo de gerência. Exato. E fazia sempre abrindo agência. Era aquele momento, né? Geralmente no universo ali do área bancária, né? Você vai para uma agência, você fica um período ali de 2, 3 anos e acaba sendo transferido para outra, né? Tem ciclos ali. E até eu ir para Campo Grande, onde tinha, obviamente, ali um número muito maior de agências e uma possibilidade dele ser transferido dentro da mesma cidade, acabei morando em 5 cidades antes, né, pelo interior. Então, começou acho que desde muito novo... Nessa missão rodando... Esse entendimento de que mudanças seriam ali a única constante, né? Acho que isso veio como reflexo muito forte para mim, né? Essa processo de adaptação, porque, obviamente, desde a criança muito nova, você tem que se adaptar ali com a escolinha, com os amigos, com o bairro, né? Toda a escola você tinha que refazer tudo de novo. Tinha que refazer tudo de novo, então você tinha um processo ali de adaptação, que eu acho que acaba levando isso para a vida, né? Então, primeiro, acho que esse processo de mudança constante, o quanto que você precisa se adaptar dentro desse processo, acho que desde muito novo foi algo que eu trouxe. Legal.
comigo ali, né? E daí tem uma mudança muito significativa, né? Estava comentando mais cedo, rapidamente com vocês, sobre a minha vida passada de advogado, né? Onde Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? Sempre naquele momento ali, estou falando de quase 30 anos atrás já, mas é onde você entra na faculdade e as opções eram mais óbvias, né? Diferente de uma geração agora que tem uma pluralidade de profissões. De escolher, né? Vou estudar, não vou... E até de apoio dos pais, né? Hoje em dia... Vou estudar, vou virar youtuber, não, vou fazer um curso técnico, vou fazer uma faculdade. Eu venho de uma geração que era muito mais cartesiano ali, né? Ter um filho bem-sucedido de uma forma acadêmica é ter um filho advogado, médico, engenheiro, né? Era algo muito... era algo... Imagina se um filho falar que vai virar youtuber ou se o filho vai falar que vai virar chefe de cozinha. Naquele momento ainda era algo muito distante. Então, acabei fazendo direito pela né, incentivo da família, essa opção que o direito traz com uma amplitude de possibilidades. Mas o direito é um curso excelente para formação, acredito, de qualquer profissional, né? Você tem ali, primeiro que te ensina um olhar muito mais amplo sobre direito, sobre negociação, sobre defesa. Literalmente te possibilita ir para qualquer área, pô. De storytelling, porque você está contando histórias, né? Você está contando a sua versão do fato. Você está criando ali, você está gerando ali, você está puxando o olhar no caso, o juiz da sua audiência, para a sua visão. Então, tem uma defesa. Então, enquanto formação até para a possibilidade depois de escrever um livro, até estar à frente de palestras e treinamentos, com certeza foi fundamental, né? Porque traz um embasamento interessante. Legal. Mas formei em Direito, tirei o AB, cheguei a trabalhar com Direito Trabalhista, e realmente naquele momento eu falei, puxa, não é para mim. Depois que você entra no escritório no dia a dia, ou você se apaixona, ou você fala, realmente não é. E daí eu tomei a decisão de fazer um mestrado fora, porque eu pensava em diplomacia. Eu falei, pô, se eu não me adaptei muito no direito, ali na advocacia, por que não diplomacia? Que eu sempre, né, tinha ali uma vontade, inclusive, de viajar, viver fora, né? Era uma das opções. Era. E daí, meu irmão já tinha feito intercâmbio, eu, como entrei na faculdade de novo, com 17, eu acabei não fazendo. Daí fui para Londres, porque queria também estar na Europa, a possibilidade de viajar e ter uma maior conexão. E daí fiz o mestrado LLM em International Law, Direito Internacional, com foco no direito ambiental. 2 anos. Você fez, então a especialização ambiental você fez fora. Fiz fora. Eu fiz pela University of Westminster, universidade renomada lá em Londres. 2 anos, era período integral. E na sequência era para voltar para tentar o Instituto Rio Branco, porque é um concurso público, né? Sim. E eu, na verdade, depois que eu terminei, eu estava apaixonado pela cidade, pelaquela cosmopolita. Imagina, sair de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, há quase 30 anos atrás, de ir para um universo igual Londres, né? Tão plural e cosmopolita. Então, eu tomei a decisão de ficar. E foi aí que começou a minha oportunidade com as marcas de luxo. Legal. Nessa época, você já estava com quantos anos? Eu estava com 24 para 25. Novo? Eu fui com 22 para 23, então estava 24 para 25. Mas tem algo que eu até pensei um pouco quando eu estava vindo para cá para comentar com vocês, né? Umas possíveis, né, perguntas e possíveis oportunidades que eu tive para uma possível construção ali de uma carreira, né? Tem algo que eu vejo que foi fundamental, mesmo nessa migração, nessa alteração de trajetória, né? Meus pais trouxeram para mim ali a oportunidade de exercitar um inglês muito novo. Eu entrei numa escola de inglês com 8 para 9 anos de idade e me formei aos 15, já com quase 7 anos ali de uma trajetória de inglês muito firme. Então, quando eu penso na faculdade, eu já tenho um inglês mais fluente,
que independente, fluente depende, né? Porque um curso, a gente nunca tem a mesma fluência quando você está morando lá fora. Quando você está lá. Aquele fluente assim, cheguei, estou em Londres. Consigo entender, mas cuidado com o sotaque. Me viro. Aqui, ó, qualquer resquício de sotaque, vai virar chacota. Já vai virar chacota. E assim, eu estudei o inglês americano, né? E eu cheguei em Londres com o inglês britânico. Então, até eu conseguir me adaptar ali a alguns termos, foi um processo. Ainda mais para entrar na faculdade, mestrado. Até para pedir água. Eu tive que passar no IELTS, né? Que é um curso é um tipo TOEFL, né? Um curso ali de qualificação, né? De qualificação ali, certificada do inglês em oral, escrita e escuta, né? Para você entrar na faculdade. Então, eu fiz até um intensivo lá, a mais de curso, para poder entender. Mas eu acredito que o inglês tenha sido um caminho muito importante, e vejo que ainda em muitas operações, quando a gente está dialogando com possibilidade de um lugar diferenciado, atendimento diferenciado, ou ter ali uma possibilidade, apesar de a gente ter, claro, um país que ainda tem pouca fluência em inglês, a gente que está entre e sai de empresas quase que diariamente, a gente tem alguns segmentos que, inclusive, mesmo falando de alta renda, que eu chego a ter 70%, 80% de pessoas que não falam inglês, né? Dependendo ali da faixa etária, dependendo ali da geração que a gente está dialogando. Então, é um país que ainda não tem essa fluência. Mas acaba sendo um diferencial também. Então, já tinha inglês. Ajudou. Tinha a possibilidade de... Eu tenho cidadania italiana também, o Crepaldi, né? Que é a cidadania italiana, então eu poderia trabalhar lá tranquilamente, ficar mais tempo. Daí, naquele momento, eu tinha um amigo que trabalhava na Dolce & Gabbana e eles estavam buscando profissionais que não tinham experiência em vendas para chão de loja. Pô, o cara faz direito. Não, peraí, vou para fora. Vou fazer uma especializaçãozinha em meio ambiente. Mas, na real mesmo, eu vou trabalhar com venda. O meu lado comercial sempre foi aflorado, sabe? Tem uma parte que eu não comentei, eu já trabalhei em banco também. Nessa época da faculdade, eu trabalhei 3 anos em banco. Tem que seguir um pouquinho aí o caminho do pai, né? Ali o meu pai acabou me colocando na época da faculdade ali para um exercício no banco antes de entrar no estágio. Então, parte comercial sempre gostei. E daí, e era aquele momento onde eu tinha que decidir, né? Vou voltar ou não, e se eu fico, eu preciso arrumar um emprego, entender? Sim. E precisava daí, se virar lá, só né? me virar, né? Então, eu entrei ali na Dolce & Gabbana, sem nem conhecer muito desse universo, né? Muito mais de vendas, assim, né? Moda, imagina. O conhecimento estava muito mais pautado em só saber o que é a marca, mas não sabia... Qual era o diferencial, né? Ainda mais porque naquela época, eu trabalhei na Dolce & Gabbana, na época que elas tinham 2 marcas. D&G, que era D e comercial G, que era a marca mais jovial, mais voltada para um público com espírito jovem, não necessariamente para a idade, que até naquele momento eles já não acreditavam muito nesse estereótipo de uma idade que se veste de uma forma, mas o espírito jovem. E Dolce & Gabbana, que é o DG, sem o E comercial, que era a marca mãe principal. Então tinha 2 marcas. Eu comecei nessa D&G, que é com E comercial, que é com espírito jovem. E daí as coisas foram acontecendo, eu fui, né, tendo muito sucesso ali nas vendas também, e daí... E permanece até hoje? Não, a D&G foi finalizada... Finalizou a operação... Talvez há uns 10 anos atrás. Tá. Eles tomaram a decisão de investir somente na Dolce & Gabbana, DG. Então, D&G, ela terminou. Tem D&G no Kids. Podem ver, quando você vê uma linha infantil Dolce & Gabbana, é D&G, tem aquele E-comercial. Mas a marca mais jovem, que é Espírito Jovem, ela foi descontinuada, talvez uns 12 anos atrás, mais ou menos isso. Quando você entra nessa área, então, da D&D, você entra fazendo... Mas estava começando o setor ou não? Já estava... Não, a marca já existia, já estava ali com uma operação forte em Londres, tinha uma loja, enquanto a marca mãe tinha duas lojas, mas era uma marca bem sucedida já.
Então foi o primeiro contato, né? E daí tive muito sucesso ali de vendas, acabo tendo ali a possibilidade de ter resultados expressivos. Jeitinho brasileiro, né? A gente tem ali um cuidado com o cliente mais atencioso, gosta de conversar. Em linguagens mais atuais e populares, o cara tinha um molho ali na hora, tal. Exato. E começa a vender Dolce & Gabbana. Começa a vender. E daí eu tive até a oportunidade de ir pela marca para ir para algumas... A marca tem algumas lojas temporárias. Tem uma, por exemplo, em Capri, que é uma loja temporária aberta só no verão. É tipo uma pop-up. Uma pop-up. É uma loja física, não segue ser uma pop-up, porque a pop-up tem um histórico de ser muito temporário mesmo. Era uma loja física, mas é que a cidade tem um fluxo muito maior no verão. Naquela época. Então, ali entre abril e setembro, é o fluxo de turista. Da mesma forma que acontece com Ibiza, Mykonos, sim. Essas cidades, esses destinos que dialogam muito com o verão. Então, nesses destinos também tem uma série de operações que ficam fechadas nos demais meses, né? Então, tinha loja temporada, cheguei aí para trabalhar lá nessa loja. Então, foi uma oportunidade excelente. Daí, comecei ali na área de vendas, fui para a D&D, da D&D fui para a Dolce & Gabbana principal, da Dolce & Gabbana... Depois eu fui para a oportunidade ali de ir para Chanel ali também, trabalhando em outro tipo de luxo, uma outra categoria, trabalhando em outro tipo de estratégia, né? Porque Dolce & Gabbana é um luxo mais acessível e mais gritante, né? Tem logo, tem uma personalidade, digamos, forte, né? Ela é muito autêntica, né? Extravagante, de uma certa forma. Então, não é aquele minimalismo. E Chanel já é outra capilaridade, um outro nível de exclusividade, outro ticket médio, né? E fui para Chanel também, depois participando ali de um movimento da área de treinamento da Chanel ali interna na região, porque a Chanel é uma marca muito pautada em storytelling, de contar histórias, o legado de Gabrielle Chanel, né, a influência, o resgate de todos os produtos ícones, né? Os produtos delas têm nomes de acordo com datas de grande relevância para Gabrielle Chanel, né? 2.55 é uma bolsa que é talvez a bolsa mais clássica, que tem a ver com fevereiro de 1955, ali, e a data, o quanto que é emblemático, tem os números de sorte dela. Então, tudo tem uma história, tem um porquê dentro da Chanel. Então, participei ali dessa movimento de disseminação ali desse conteúdo também para a Chanel, e traz um olhar muito diferente, né, das duas Você pega marcas. duas nuances, né? No mesmo, vamos dizer, no mesmo segmento, que é o luxo, mas você pega duas perspectivas completamente diferentes. Completamente. Até porque Dolce & Gabbana é muito mais recente, né? A história da Dolce & Gabbana, né? E daí Chanel a gente tem uma jornada ainda mais ampla. Até uma dúvida que eu tenho em relação a essas marcas mais, costumo dizer sênior, né? Que estão mais perenes no tempo e tal. Lá atrás, elas já começam desse tamanho? Um exemplo. Rolex. Rolex lá atrás, o cara começa... Na época, eles usavam muito relógio de bolso, né? E aí, o criador, as mulheres usavam muitos relógios de pulso e ele queria que os homens também usassem aquele relógio de pulso. E ele começa a desenvolver, mas... A marca chamava, não sei se era Shelby, alguma coisa nesse sentido. Então não tinha nada a ver com Rolex. E ele começa a fabricar isso e tal, só que chega num determinado tempo que estoura, porque na guerra os caras precisavam ver a hora, mapear, né, ter noção de leste, oeste e tudo mais. E o relógio de pulso era muito melhor do que o relógio de bolso. E aí é um momento que, começa a estourar as vendas, até que chega um outro determinado momento que ele consegue, um grande ator usa e faz a marca também crescer, e aí depois, num outro momento, eles trazem o Submarino, o primeiro. E aí, na época, a guerra, né, os momentos de guerra que houve no mundo sempre foram muito noticiados, e aí todo mundo queria ter um Submarino, e aí os caras começam a ter essa valorização, esse desejo do produto deles. Essas outras marcas, elas também... Porque eu parto pelo pressuposto de que todo mundo quer atingir o luxo. Legal. Quero fazer o luxo, etc e tal, em determinados segmentos, né? Igual no nosso, construção. Tem marcas, né, Aurélio, que não trabalham com luxo,
e tem um sucesso tremendo, né? Trabalhando ali volume. Não há, a gente traz isso, até essa reflexão, né? Trabalhar com luxo ou direcionar para o luxo não é o único caminho, ou o caminho mais correto ou mais assertivo. São escolhas. Ela precisa entender qual é o caminho dela. São escolhas, né? Trabalhar com luxo demanda mais esforço, mais atenção, mais relacionamento, mais experiência, mais cuidado, mais personalização. Mas a gente faz até uma analogia, né? Trabalhar com luxo é nadar contra a corrente. Eu não estou correndo para volume. O rio corre para o mar. O rio segue a correnteza. Se eu estou trabalhando com volume, eu estou trabalhando ali flutuando. Quase que eu tirando, flutuando e fazendo a venda. Sim. Se eu decido trabalhar com luxo, eu tenho que nadar contra a corrente. Tem que fazer, porque eu não tô correndo para volume, eu estou indo para diferenciação. Tem que fazer o que não é óbvio. Então tem que demanda mais esforço, mais atenção, mais cuidado, mais estratégia, mais entendimento do cliente. Demanda uma série de outras competências. Não porque é mais certo ou mais errado, mas que é diferente, né? Então a gente deixa claro isso enquanto... Tem uma série de marcas que são muito bem sucedidas, né? Tem uma que você pode, né, olhar para o mercado e ver o quanto que tem volume. O que aconteceu com o Cacau Show? 4 mil lojas. Acho que ela é, né? A maior franqueada. A maior operação, né, de monomarca de chocolates do mundo. Construída pelo Alexandre, que tem... Recentemente teve uma polêmica ali, mas independente da polêmica, independente de qualquer questões ali que possam bater na marca, é uma operação de grande sucesso, né? Então, tem Boticário, que é Boticário. Também tem uma maior operação de beleza monomarca do mundo, com mais de 4 mil lojas, onde a venda direta representa uma fatia significativo do resultado, que é cliente, inclusive, da MCF. Ambos deles. E um ticket extremamente acessível. Não trabalham, às vezes, pontualmente um produto de mais alto valor ali dentro do portfólio, né? Que é o caso de Boticário, um Lila Essence, ou a própria compra da UI, né? A Boticário tem mais de 50 marcas. Uhum. A gente olha ali a marca mãe, né? Que é o Grupo Boticário, tem o Boticário, tem Eudora, eu tenho Quem Disse Berenice. Enquanto operação de varejo, eu tenho as marcas, né? Que eles são donos de Dr. Jones, eles são donos de Australian Gold, eles são donos de uma série... Que também, de certa maneira, eles acabam circulando entre vários públicos. Então, às vezes a gente tem essa oportunidade de olhar essas operações e a gente precisa entender o quanto que são muito bem sucedidas, não trabalhando especificamente com luxo, mas entendendo ali o seu atributo de diferenciação. Então, a MCF hoje tem ali uma gama de clientes onde a gente tem projetos como a Movida, locadora de automóveis, que não tem nenhum intuito de trabalhar exclusivamente para alta renda, mas que bebe... uma Mercedes, né? Que é uma Mercedes. Que bebe dessa fonte ali do luxo como inspiração. O próprio Boticário, o projeto que a gente fez ano passado, olhando uma possibilidade de contemporaneidade para a marca, olhando beleza, porque beleza se movimenta primeiro no luxo, depois para os grandes varejistas. Então eu vou olhar no luxo o que tá acontecendo de movimentação para entender qual a dosagem desse luxo que eu quero aplicar em comunicação, em produto, em experiência do cliente. Então a gente traz esse olhar desconstruído, né, de não existe verdades absolutas, existe escolhas e caminhos e... Que na realidade precisa de tempo, né? Precisa de tempo. Não vai adiantar, lógico, existem pessoas que conseguem com uma certa, sei lá, um determinado público, um determinado tipo de produto, chega num determinado luxo, vamos dizer, num tempo mais curto, mas que, de maneira tradicional, essas marcas elas foram construindo isso com o tempo, não foi do dia para a noite. O que a gente traz, inclusive na primeira obra publicada, Paladar no Retrocede, tem um dos pontos que a gente fala é sobre tradição, né? Tem as marcas de luxo muito pautadas em tradição. E tradição, algo que a gente deixa claro, é que tradição não tem a ver com quantos anos você tem de operação, mas quem é você ao longo da sua trajetória. O tempo diz muita coisa, né? Tem marcas que têm 20 anos, mas conseguiram um posicionamento de tradição muito forte, porque elas foram relevantes no tempo presente, né? No quanto que elas realmente causaram um impacto significativo no mercado. Talvez a gente poderia dizer, então, que vai estar até mais atrelado sobre a relevância que aquela marca passa a ter.
relevância desse tempo, mais do que a quantidade de anos, a relevância, porque eu tenho marcas mais jovens, Dolce & Gabbana é mais jovem, Louboutin é mais jovem, ao mesmo tempo tem Baccarat ali caminhando para 300 anos, tem marcas mais jovens, marcas com mais tempo, mas independente disso, elas trabalham essa tradição de relevância no seu tempo presente de uma forma muito significativa. O desfile da Dolce & Gabbana foi incrível agora, essa semana, ali, alta costura, no meio do lado do Coliseu, ali na parte desconstruída da marca, trabalhando ali esses pilares. Então essas marcas, a Tiffany, por exemplo, quando ela trouxe a Lady Gaga para ser a sua garota propaganda, naquele momento de Lady Gaga ainda do vestido de carne, ela teve uma parcela dos clientes torcendo o nariz, falando, eu não admito que a minha marca tradicional americana está de uma mulher como essa, né? E ela entende, a marca entende que inclusive vai perder parte dos seus clientes. Mas ela entende que se ela não se movimentar e se não se demonstrar o quão contemporânea ela está no momento presente... O quão de relevância ela tem, né? Ela corre risco de envelhecer e morrer junto com a base de clientes. Porque esse cliente talvez mais resistente para qualquer tipo de movimentação... É aquilo que você falou da barbearia, né? Meu pai, ele foi cabeleireiro durante 30 anos. E aí, quando eu estava começando, com 17 anos, então eu comecei empreendendo com 17. Entro na faculdade também de engenharia, faço 4 anos e meio, tranco. Eu casei com 20. Falei, ou eu empreendo ou eu continuo estudando. Então, o que eu vou fazer? Vou empreender, que eu acredito nisso daqui e vamos embora. E o meu pai chegou, e eu sempre falava pro meu pai, pai, você precisa se renovar. Seu salão... Ele tinha bastante clientes aqui na cidade de uma certa relevância. Uma postura social e tal, só que ele não foi se renovando. Chegou na época da pandemia, o negócio já estava indo de mal a pior, aonde posso dizer que meu pai, de certa maneira, quebrou com um bom negócio na mão. Sim. Com uma base de clientes. Aí até, né? Na pandemia eu cheguei e falei para ele, pai, monta dentro de casa, entrega o estabelecimento, que aí você corta alguns custos de dentro da empresa. E assim ele fez. E foi a melhor coisa que o meu pai tomou de decisão. Automaticamente, hoje, meu pai trabalha com obra. Olha só. Não, é bacana que acho que a pandemia trouxe, eu vejo pelos meus pais também, uma quebra de resistências dessa geração que talvez estava ali... Foi um momento de pensamento, né, de refletir. Eu lembro que meus pais, eles não sabiam utilizar muito ali o rede social. Imagina fazer ligação por Teams ou sabia as ferramentas ali e não queriam aprender, deixar para depois, sabe? E daí a pandemia, com esse isolamento, fez com que essa geração ficasse mais digitalizada. Né? Ou você faz, ou você faz. Ou você quebra essa resistência. Então eu vejo hoje em dia eles muito mais conectados ali, mas acho que é isso. A pandemia, na verdade, ela não inventou roda, ela acelerou alguns processos, né? A gente acelerou alguns processos e pôs muita gente para pensar. Muita gente para pensar, foi proveitoso até, obviamente que descartar todo o drama, né? Todo o drama de saúde pessoal e né, que obviamente muita gente sofreu, enquanto provocação de reinvenção que fez com que a água batesse no joelho e fizesse com que muitos tivessem que nadar. Imagina quem já se falava muito de presença digital antes disso, mas muita gente começou a fazer presença digital mais significativa depois da pandemia. Então, estava claro que precisaria trabalhar uma presença digital muito mais do que um Instagram. A nossa empresa é uma empresa pandêmica. Nós abrimos a Bratio em fevereiro de 2020. Em março, a pandemia... Em fevereiro, a gente só ouvia, tem um vírus lá na China, assim assado. Em março, chega. Um mês. Em março chegou, em abril, trancou tudo. E aí você se vê com uma empresa nova. Falei, e agora? Agora lascou. Agora não sei para onde que eu vou correr. Mas foi um... É bom que já começou ali naquele momento, você já chegou se adaptando, né? A Bratio hoje é a minha segunda empresa e as duas empresas eu montei em épocas de crise. Então, hoje eu sou prova viva de que a crise, de certa maneira, ela te ajuda a mudar a perspectiva, ela treina o olhar, ela faz você olhar para outras coisas ao seu redor, ou até mesmo se mexer. Sim. Te tira você do estado de conforto. Exato. E faz você se mexer para você atingir aquilo que você já almejava, mas você não colocava em prática. Então, a pandemia foi isso para nós aqui dentro.
É excelente para a gente poder... A própria MCF, né? Imagina a gente também tá pautado em serviços, treinamentos, palestras e ali o quanto que a gente precisou se reinventar. A gente tinha ali um momento estruturado já de alguns cursos online e a gente pautou 100% para essa audiência no online, né? Porque naquele momento de pandemia, imagina, não conseguiria viajar pelo Brasil, fazer os nossos projetos de consultoria e a gente pautou ali aquele momento de compartilhar conteúdo. Inclusive a pandemia teve uma reverberação bem forte na nossa situação, porque nós quase 25 anos de atuação, né? E acaba ali, nascido em São Paulo, que dialoga com o segmento de luxo, até para quebrar a resistência das pessoas do quanto que esse luxo pode ser trabalhado em outros segmentos, tem ali um momento. Então você acaba dialogando com uma bolha, de uma certa forma, e a partir dali é um processo de formiguinha para a gente poder expandir. Você atingiu uma... E a pandemia, inclusive, nos auxiliou a levar a voz, principalmente, do Ferreirinha, como nosso porta-voz ali até então, para esses aprendizados do luxo para qualquer segmento. Até porque essas marcas de luxo passaram por pandemia, por guerra, por Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então são muito resilientes, né? Então se reinventam a todo momento. Foi o caso que eu citei, da Rolex. Às vezes os momentos de guerra foi o que trouxe o sucesso, um dos primeiros sucessos da marca foi a guerra que o cara precisou... A necessidade, né? Ele desenvolveu um modelo, ele já tinha a visão lá atrás e estavam chacotando ele. Não, homem não usa relógio no pulso, é só mulher, é só relógio de bolso. Mas o cara com a visão e acreditando naquilo que ele queria. Deu o tempo certo, o produto estoura e se torna o que é e hoje. Ali no caso do relógio de pulso, inclusive, a gente tem o brasileiro, né? Que na verdade é Santos Dumont ali, que é o primeiro a usar, né? E aqui tem a Cartier conta muito para essa história, porque o primeiro relógio de pulso foi Cartier, né? E ali a Cartier conta essa história exatamente dessa proximidade, né, do Santos Dumont com a marca e aquela produção do relógio de pulso, que inclusive o relógio chama Santos Dumont, né? Essa coleção do relógio mais quadrado, assim, retangular, da Cartier, é em homenagem a Santos Dumont, que foi na necessidade dele, como aviador, trabalhar também essa... E aí, obviamente, tem as outras histórias, outras interpretações, desdobramentos disso, né? Mas o quanto o relógio Dumont e do Santos Dumont para a Cartier teve muito... para o Brasil também, para o brasileiro, é para ser orgulhoso, né? Se orgulhar disso. Lê, voltando, estão lá na história... trabalhou na Dolce, sim, tal. Depois foi para Chanel, participando também desses movimentos de treinamento, e daí chega uma hora que você... Ali na Chanel você passou do quadro de vendas e já entrou dando Eu era treinamento. de vendas, mas também participava da parte ali de auxílio nesse desdobramento para a parte de treinamento, né? Mas ali a Chanel é outro universo, né? Você tem um fluxo de loja ali de 50 pessoas dia, né? Então você tem uma troca muito significativa. Mais fácil, mais né? fácil. De você captar dados e trabalhar. Ali, por exemplo, você tem ali tem uma interlocução entre as lojas que é fundamental, que é esse relacional, né? Estava comentando na palestra hoje a importância desse relacionamento, a importância de você construir relações para a sua vida profissional como um todo. Na Chanel, você tinha que ter relação, por exemplo, com uma loja. Se eu estou aqui, eu tenho uma loja lá em Miami, eu tinha que ter uma relação boa com o colaborador lá de Miami, porque as peças que eram produzidas são assim, 6 peças. Então, às vezes, eu olho no sistema e falo, não tem uma para cada onde loja. Tem aquela peça? Tá lá em Miami. Só que daí, para eu chegar para aquele pessoa de Miami e falar assim, puxa, você pode me mandar essa peça que eu tenho um cliente que eu quero? A intercomunicação... pessoa, aquela loja tem total autonomia para falar, mando ou não mando, se eu quiser. Porque se eu estou mandando, eu estou perdendo a chance de vender, às vezes, uma peça de 50 mil libras. Por que eu vou passar essa peça para você se eu posso ter a chance de vendê-la aqui? Então, é uma troca de favores. Você precisa dizer, olha, você me manda essa peça, eu tenho essa outra super especial. Literalmente, cria o ranço com o coleguinha pra você ver. Então, é assim, a importância desse relacional e global, né? Porque eu estou falando com Miami, Dubai, França, Itália, e daí você tem todas as diferenças culturais e, né? Então você tinha que ter uma interlocução muito ampla com essa rede, porque é uma marca muito mais, com uma capilaridade muito menor, muito mais exclusiva, muitos itens. Então foi algo que a gente acaba bebendo dessas particularidades desse universo para trazer oportunidade de aprendizado para outros segmentos, outras áreas de atuação. Não que eu tenho que ser Chanel, eu tenho que fazer dessa forma, mas o que eu pego de Chanel
para poder trabalhar, às vezes, com uma construtora, uma Sim, empresa de traduzir engenharia. isso, né? Traduzir. O papel hoje de vocês na MCF é... A gente brinca que são as pílulas. Quantas pílulas do luxo vocês podem tomar? Na comunicação, no relacionamento, no pós-venda, no relacionamento, na liderança. nível de filtro, né? Para determinada empresa você vai até metade do filtro, para outra você consegue ir para o topo de funil, as outras não, você tem que só trabalhar a base. E a gente tem que ter cuidado também, porque algumas marcas também têm uma certa receio, né? Se eu ficar trabalhando ali uma elevação de comunicação, de experiência, será que eu vou intimidar meu cliente? No Boticário a gente tinha esse cuidado de criar uma metodologia, inclusive, de entender até onde eu posso chegar enquanto diferenciação. Quais são as possibilidades de subir degrau sem intimidar o cliente, né? Porque eu também não posso correr o risco de, às vezes, trabalhar uma percepção que gere ali qualquer tipo de ruído com a marca, né? Tem que demonstrar que eu estou evoluindo, tem que demonstrar, sim, que eu estou buscando contemporaneidade, mas eu não posso intimidar e, de uma hora para outra, afastar o cliente, né? Tem um exemplo que eu quero compartilhar que foi Swarovski. A gente fez um projeto de Swarovski no Brasil. Quando a marca chega no Brasil, ela chega com um papel de intimidação. O brasileiro tinha uma percepção da marca como um luxo distante, inacessível, né? E a marca chega no país com essa missão de quebrar essa resistência, de achar que aquele look que não era... É uma marca que dialoga de uma forma muito ampla, né? Com diferentes públicos. Então, a MCF participou desse movimento de expansão, de... E que foi uma vinda até recente, né? Tem cerca de 20 anos, acredito, ali da Swarovski por aqui. Se eu não me engano, por volta de 20 anos. E a gente tem ali, a gente auxiliou no plano de expansão. Qual shopping center poderia entrar, que faz mais sentido. Formatos de loja que fazem mais sentido para quebrar qualquer resistência, né? A iluminação, que era muito mais daquele branco estourado. Então, apoio na tomada de decisão, né? Enquanto tropicalização da marca no país. A gente auxiliou ali Carla Assunção, que é a presidente desde o início aqui da marca, que a gente se relaciona de uma forma bem próxima. Legal. Inclusive tem aspas dela no nosso livro, né? Olhar para o Extraordinário. Fez um trabalho brilhante ali de, inclusive, entender o momento da marca. Agora a marca está para um outro momento, está com um apelo muito mais de moda, uma nova diretora de criativa, trazendo lojas com mais identidade. Então tem lojas que são azul, outras são verde, outras são amarelas, né? Como vocês podem ver, está ainda, obviamente, num processo de expansão dessa nova linguagem, mas trouxe muito mais profundidade, Sim. mais alma, né? E a marca entendendo que... E na realidade, pelo menos no meu ponto de vista, precisou, de certa maneira, educar o cliente do que era a Swarovski, passar, né? por esse processo, entender, às vezes, Eu lembro uma vez que eu perguntei pra mãe, o que é Swarovski? Ela falou, é uma pedra. E eles têm uma série de segmentações, né? Tem a área de components, né? De fazer itens personalizados, customizados, tem a área de varejo, a empresa suíça ali que tem uma história familiar até hoje, uma empresa Legal. com forte compromisso da sustentabilidade. E trazer essa tradição também, né? Essa tradição, essa familiar, expertise, nossa. essa know-how. E daí trouxe esse processo de se reinventar. Então a gente gosta muito de olhar para essas marcas, porque é impressionante. Burberry rasgou seu logo quase que por completo recentemente, para demonstrar a contemporaneidade. Vocês chegam, na época que você estava na Chanel, você trabalhou a parte de treinamento. Sim. Então é ali que você começa a entrar nesse mundo, assim, um preparatório para virar um consultor. Eu volto pro Brasil, né, naquele momento que eu não tô mais, tô querendo já tá mais, muitas prioridades, né, ficar mais próximo da família, sente falta também um pouco do clima. Que é bom morar fora, mas pô, também ficar longe da família. Com todas as questões que nós temos, deixa eu voltar. Morar no Brasil é muito especial. Então eu volto, já sabia do Ferreirinha, da empresa, da forma que atuava, né? Tinha ali um desejo e comecei ali aos poucos me aproximar, cheguei a... Inclusive, eu lembro que eu mandei meu currículo ali para a empresa pelo site, no Cadastre Seu Currículo. Trabalhe conosco.
E sem nenhuma indicação, né? Eu chegando de fora. Mas era o momento que eles estavam, inclusive, em busca de profissionais com experiência no varejo de luxo, de venda, de comercial. Extremamente específico. Para alguns projetos específicos que a gente estava construindo ali. E deu certo, de uma oportunidade de a gente começar ali esse trabalho. Aí eu já admirava, né, o trabalho ali da MCF. Entendi mais a fundo, né? Porque até então... A gente sempre tem bem superficial. Tinha aquela visão de Ferreirinha formador de opinião, né? E daí você não... A profundidade do quanto tem ali uma atuação de consultoria estratégica muito profunda, né? Hoje, dentro da empresa, a gente tem cerca de 70% dos nossos projetos são de consultoria estratégica, esse dia a dia com as empresas, fazendo algo como que a gente fez para a Swarovski, né? Desde em todos os segmentos. E 30% é palestra, treinamento, cursos, imersões executivas, né? Só que, obviamente, que palestra, curso de emissão, ele tem um palco, uma comunicação muito mais ampliada, porque tem muitos projetos de consultoria que a gente não pode nem compartilhar todas as informações, tem questão de sigilo, tem uma questão de que a gente, por mais que a gente vai contar um pouco desse processo, não fica tão claro, né? Consultorias como um todo, assim, a atuação... É um processo muito interno, né? A famosa fórmula da Coca. Não é claro ali para ser comunicado de uma forma simples, né? Então a gente tem esse momento. Eu entendi mais de MCF, obviamente, depois que estava lá dentro, e as oportunidades, e daí já mergulhei ali no projeto grande com o Boticário, desde aquele 2012. Legal, aquele primeiro início. Então foi lá atrás. Um projeto grande, então... E daí essas oportunidades, a gente poder ter esse olhar sobre o cliente, né? A gente comenta muito que o nosso diferencial, enquanto entrega de conteúdo e transferência de conteúdo, e hoje eu fiquei muito feliz quando uma das arquitetas trouxe, né, esse elogio para nós, que não tem nada mais genuíno do que, olha, vocês trouxeram conteúdo com profundidade. Não ficou no raso, no superficial. Vocês realmente... Eu acho que até imagino quem pode ser. Ela falou, estava comentando aqui com as outras arquitetas, e é impressionante o quanto foi profundo, o quanto foi... não ficou naquela superficialidade que muitas vezes a gente se depara em alguns encontros, algumas palestras. Então a gente fica muito feliz, e isso é muito fruto do nosso dia a dia, porque qualquer conteúdo que a gente está apresentando é fruto de um dia a dia de trabalho real, prático. O trabalho, na minha perspectiva, o trabalho que vocês acabam fazendo, vocês não são gurus de internet, pô. Exato. Hoje tem muita gente falando de marca de luxo, etc e tal, beleza. Tem muitos especialistas hoje, né, que estão ali, especialistas de tudo, né, falando de especialista de... E o que a gente traz, e daí independente obviamente do foco que cada um está dando, o nosso olhar, ele é pautado na prática, no dia a dia de trabalho. Está sendo trabalhado. Na troca com clientes. Eu estou aqui com vocês, e daí eu estou com uma troca ali com os arquitetos, com os lojistas, eu levo uma percepção que eu tenho ali para os meus outros movimentos e para como eu vou moldando os próximos conteúdos, né? Hoje eu trouxe ali um olhar sobre pós-venda, ali essa importância desse clienteling, né? Essa palavra em inglês que representa ali esse intervalo entre uma compra e de outra, que é muito fruto desse meu dia a dia com o segmento e entendimento do quanto que é um gap muito grande, né? Migrar desse transacional para um relacional, né? Parar de pautar as operações e negócios apenas em conversão e pensar na possibilidade de médio e longo prazo, né? Principalmente se eu estou trabalhando ali a oportunidade de um cliente com padrão de agência mais elevado, que circula nos mesmos ciclos, que vem nos mesmos lugares, que acaba dialogando um com o outro, que influencia muito o consumo dos seus pares. Então, essa experiência que você promove de relacionamento para um cliente especial pode te dar chance de trazer muitos outros clientes, né? A gente tem... Trabalhar a base muito, muito bem, de uma maneira bem feita. Né? Porque a gente separa, muitas vezes, algumas marcas chegam para a gente, olha, eu queria entender, muitas vezes eu vou em alguma palestra e falo, eu queria entender onde está esse cliente alta renda que eu queria fazer mais prospecção, né? Teve uma série de participantes que já questionaram, como é que eu faço para ter mais clientes alta renda? As pessoas querem que você fale assim, não, você vai entrar nessa rede social aqui, e aí você vai seguir umas 3 pessoas que ela vai... 3 pessoas aqui, tá resolvido. Sabe que ela quase que quer uma receita mesmo. Tem algumas pessoas que têm essa... Ainda a receita ela tem que fazer, ela quer que você... Aqui, ó, não, você... Mostra o mapa. O caminho certo. O caminho. Mas o que a gente mais fala é a importância da gente olhar primeiro para dentro, as oportunidades que eu tenho com o meu cliente ali,
para trazer uma experiência com satisfação de compra, com pós-venda, com encantamento, com régua de relacionamento, para que esse cliente seja... Isso é o melhor marketing que existe. É melhor, o investimento que super dá frutos e que auxilia a propagar a sua marca com uma prova social que é fundamental, principalmente se eu estou falando ali do cliente alta renda que circula ali de muita forma. Então, hoje eu trouxe a provocação ali na palestra, né? O que está sendo feito estrategicamente com os orçamentos e as propostas de não conversão? São muito poucas iniciativas que olham com profundidade para o cliente. Primeiramente, entender a razão. Porque muitas vezes a gente tem ali uma não conversão sem nem saber por quê. O motivo. A gente assume que é preço, assume que é algo nesse sentido e não faz um trabalho, às vezes, de olhar para as não conversões de pessoas que já estão com desejo de tê-lo ali, seja um arquiteto, seja um lojista, seja qualquer tipo de profissional, de ter ali aquele relacionamento, aquela troca. A gente não olha primeiramente internamente. Talvez o segredo da prestação de serviço está aí. Talvez a gente precisa olhar... Porque quando é produto, beleza, é um bom ponto, é um bom produto, uma boa embalagem, um bom trabalho, sei lá, de branding, de marketing, etc e tal, que é um produto. Um copo, você vai vender para que aquilo serve ou aonde encaixa no seu estilo de vida. Agora o serviço não, o serviço você tem que... É uma venda complexa, né? Você tem que mostrar o cliente por que você vai agregar na vida dele, aquela parada que você disse você tem que ver a pessoa primeiro. Qual que é o sentido do cliente te contratar como a prestadora de serviço? Para escolher a sua prestação de serviço, né? E a gente tem aquela coisa, a gente tem um processo mais delicado. Enquanto serviço, algo que não é palpável, que você não consegue pegar muitas vezes assim, às vezes tem falta de entendimento do investimento. Estou falando aqui, inclusive, de capacitação e treinamento, que é a minha área aqui, é algo que o livro aborda, né? Às vezes a gente se depara, Aurélio, assim, com operações que estão construindo uma operação super disruptiva, coloca aquela arquitetura incrível, investe num paisagismo, num projeto sensacional, compra ali uma série de itens assinados, né? E às vezes essa operação volta para a gente e fala assim, não, aqui o meu orçamento para o treinamento de equipe é apenas esse. Está pagando numa cadeira 3 vezes mais do que o orçamento do ano para treinamento de equipe. E daí a gente, no meio dessa concorrência, será que a cadeira assinada pode ser um ótimo cartão de visita, uma vitrine, uma possibilidade, um impacto ali naquela primeira contato. Estou falando até hotelaria, por exemplo. Sim. A recorrência de compra, de acesso, de retorno do cliente vai se dar pelo atendimento, não pela cadeira assinada. A cadeira assinada pode ser ali uma chamariz. Uma cereja do bolo. Para aquele primeiro momento do primeiro contato. Puxa, essa operação é interessante. Legal. Olha a arquitetura, olha o design, olha o ambiente. Sim, nós somos visuais, né? Mas o cuidado no atendimento... Ali você pode chamar. Agora, para recorrência, para desejo de retorno, para possibilidade, é atendimento. Então, se eu não trago ali uma possibilidade de ter um investimento também no treinamento da equipe, que não é palpável, que eu tenho medo de investir e o colaborador sair, aí eu vou investir nesse colaborador, ele vai ficar 2 meses, vai sair. Você não vê. Você não vê. Então, beleza, estou investindo, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil no treinamento para fazer, direcionar, etc. Só que você não vê. E aí a pessoa fala, não, isso daqui não dá certo. Não, e daí tem essa preocupação de investir, eu tenho um turnover muito grande, os colaboradores não ficam, daí tem uma série de resistências enquanto isso, mas nesse universo, nesse momento de mercado, isso que a gente traz ali enquanto conteúdo, enquanto livro, enquanto palestra, né, essa aceleração da tecnologia e que faz que nós nunca estivemos tão conectados em toda a história da humanidade e ao mesmo tempo nós nunca estivemos tão sozinhos. Solidão, a carência. Recentemente eu até vi uma matéria que falava sobre a solitude, que ela tá... Solitude. A XSW falou muito de saúde social, né? Esse papel de terapeuta que todos nós temos quando trabalhamos com cliente, né? As pessoas vivendo mais, ganhamos ali expectativa de vida acima de 20 anos, vivem mais sozinhas. Na pandemia, por exemplo, o maior número de divórcios foi acima de 55 anos.
Pessoa com mais de 55 anos, primeiro que você tem que olhar os impactos disso, né? Primeira coisa que a pessoa faz quando separar é mudar de casa. Se ela muda de casa, ela pode mudar de casa, muda o guarda-roupa, muda a academia, muda o restaurante, muda a viagem. Muda tudo. Ela muda seu comportamento de consumo como um todo. Então, ela basicamente vira outra pessoa. Outra pessoa. E se a pessoa com 55 anos está olhando para o lado, falando, puxa vida, eu não sou mais feliz com alguém que está há 30 anos casado, está mostrando que a pessoa também está inquieta em busca da felicidade. As pessoas estão hoje... a gente vem de uma geração, né, baby boomers, né, que é a geração dos meus pais, que era aquela questão de entrar numa empresa, ficar 35, 40 anos naquela mesma empresa e ter um medo de mudar, e ficava da mesma forma de medo de mudar até de relacionamento. Tinha aqueles casamentos muito mais longos, né? Hoje em dia as pessoas estão muito mais inquietas de mudar, de se aventurar, de testar outras coisas, estão vivendo mais, com qualidade de vida, entendendo que às vezes olhando e se perguntando, vale a pena, sou feliz ou quero mudar? Então, esse entendimento do que está acontecendo no mercado como todo é fundamental para que a gente possa entender o que eu tiro disso para o meu negócio, para o meu atendimento, para o relacionamento. Eu preciso traduzir. Sim. Não deixar de olhar com uma notícia interessante, mas o que eu faço se a partir de hoje, se está um entendimento muito amplo que pet hoje é quase que um membro da família. Se eu sei que hoje tem ali esse animalzinho que é hoje o grande xodó das famílias, eu primeiro preciso tirar o meu subjetivo, gosto, não gosto, acho absurdo, o povo está até vestindo animal, tem guarda-roupa, o povo passando fome. Do meu subjetivo eu posso achar qualquer coisa. Enquanto corporativo, enquanto olhar para negócio, enquanto visão ali de oportunidade, eu preciso entender que a emoção do meu cliente às vezes está no pet e frente a isso eu preciso às vezes pensar num gift, num presente com as iniciais do pet, se eu quiser encantar. Uma coisa até que eu ia te perguntar, pra gente poder ir pro fim, que senão eu faço você perder o voo. Aí não dá, né, Rai? Aí não vai ter que levar lá pra São Paulo. Aí você que vai levar aí lá. Em relação por um exemplo, quando a gente olha para capacidade das pessoas, sei lá, de vender, ela tem que ter essa habilidade. Então, pronto. Igual nós estávamos falando de serviço. A pessoa tem que ter uma capacidade, uma habilidade de fazer a venda. Entender ali todas as nuances da venda, os trajetos. Na sua perspectiva, qual que é a outra habilidade fundamental que uma pessoa precisa ter para se ajudar em todo esse processo? Às vezes eu me deparo, às vezes eu passo por algumas operações, e a gente trabalhando com atendimento e palestra, treinamento, você imagina você ainda que continua vendedor. Porque hoje você tem um olhar muito mais clínico. Você fala, a gente também atua na comercialização ali de algumas partes de alguns serviços oferecidos. Mas eu falo sobre esse papel de análise, né? Que a gente está vivendo isso enquanto treinamento, capacitação. Daí, queira ou não queira, você está ali na sua vida pessoal, olhando o tipo de atendimento e relacionamento, você fala, puxa vida, né? Queria parar um pouquinho, às vezes, de brecar essa análise do que está acontecendo enquanto relação. Né? Desliga isso. Mas o que a gente, às vezes, eu me deparo, eu estava em Guarapuava, eu estava por uma palestra do Núcleo Metropolitano em Guarapuava, e eu parei num posto de gasolina, tinha uma pessoa no posto de gasolina, uma atendente com um sorriso aberto, uma empatia, um acolhimento com o olhar, assim, uma coisa tão genuína. Aquela pessoa treinada vende qualquer coisa. Porque ela tem o fundamental. Ela tem o gosto por se relacionar. Ela tem empatia, ela tem uma coisa genuína, que não é ensaiada, ela está presente para aquilo, para aquele momento. E essa pessoa, porque a gente fica pautado, eu preciso, para vender meu produto, eu preciso que seja um profissional com esse título acadêmico. Coloca um estereótipo na pessoa. Porque ou com 10 anos de atuação no alto padrão. E às vezes o soft skills, isso não é MCF ou eu que estou falando, isso é o Fórum Econômico Mundial. Soft skills, a empatia, o olhar no olho, a escutativa, o resto dá para treinar, o toque humano é o fundamental. Às vezes a pessoa nem não consegue nem verbalizar direito, às vezes alguma palavra tem alguma dificuldade. Sim, você vai corrigindo. Mas é algo treinável, né? É claro, treinável.
Porque essa parte de você, da gente, que eu trouxe na palestra, né? O profissional função, o profissional técnico, frio, pautado apenas na tecnicidade ali, ele perde terreno nesse momento atual desse cenário, né? Eu estava comentando, eu estava no almoço agora com a Lu Pompeia e o Luiz ali da Altomundi, e eles falando assim, olha, o profissional, hoje um médico, por exemplo, um arquiteto, primeiro que ele não aprende na faculdade a como ser um bom gestor, um bom comunicador, ou até um terapeuta. Ele aprende a ser um excelente médico. E hoje em dia, além de ser médico, ele tem que ser um gestor, ele tem que ser um comunicador, ele tem que passando isso na pele. Você tem ali, você não é o profissional função, você é o profissional... Cara, a gente dentro do hospital, as nossas filhas acabaram nascendo prematura por ser parto gemelar, e a gente viu isso daí na pele. Cara, não, quero ser atendido por aquela médica ali, porque ela explica bem, porque ela chega sorrindo, às vezes pros pais... Olha no olho, né? Porque às vezes nem olhar no olho, às vezes profissionais de saúde olham. Eu entendo que o ambiente que ele tá não é propício para aquilo, mas não sou eu que escolhi estar ali. Para mim, eu não queria estar ali. Então, se a pessoa tiver um sorriso no rosto, uma empatia... A minha esposa também, atualmente, ela trabalha como mãe, né? Mãe full time. Mãe full time. E aí ela, antes, foi coordenadora nacional de uma distribuidora de medicamento, de vendas. Então, dentro de casa, o nosso sangue é vendedor nato. E aí, a gente, com o olhar treinado, cara, eu contrataria essa pessoa fácil. Chega num restaurante, um bom humor, atendimento bem, tal, não sei o que, você vê até, às vezes, um errinho ou outro ali que daria para melhorar. Nossa, que vontade de contratar. É desse jeito, cara. Nossa! Não, e você tem algumas pessoas que genuinamente gostam de conversar com pessoas, gostam de estar naquele dia a dia com pessoas, e não tem nada de errado. Se tem um perfil que não gosta, só não pode estar no atendimento ao cliente, tem que trabalhar no back-office, tem que fazer outra coisa, tem uma série de oportunidades ali que você não precisa estar com o cliente frente a frente. Mas hoje você trabalhar com atendimento ao cliente, com comercial, com possibilidade de troca, você gostar de conversar com pessoas, ouvir. Essa coisa, perdi meu tempo. Tem muita gente que fala assim, a pessoa veio aqui, não fechou a venda, perdi meu tempo. Será que você perdeu tempo mesmo ou você investiu esse tempo numa possibilidade de postura? A venda é igual o campo de batalha. Se você não gostar de ir pra guerra, no primeiro tiroteio que você tiver, você padece. A gente fez um trabalho para a Movida ali, locador de automóveis, né? E foi muito interessante. A provocação que a gente deixava com eles também como propósito, sabe, Aurélio? Porque às vezes você profissional que trabalha com atendimento com cliente, às vezes você tem a capacidade de fazer com que o cliente saia daquele contato muito melhor do que quando ele chegou. Então, o nosso papel também, nesse momento tão delicado de incerteza, de estresse, de depressão cada vez aumenta, né, de uma série de conflitos, é também entender que nós podemos fazer a vida desse cliente melhor, e fazendo a vida desse cliente melhor, automaticamente eu vou me sentir melhor, né? Eu falava lá para a Movida, falei, se você chega lá no cliente, o cliente chega, quer um carro, eu quero um carro Pérola, porque o meu sonho é entrar com um Jeep Compass Pérola. Eu queria que chegar na loja lá e ele queria alugar esse Jeep Compass Pérola. Eu chego lá, o atendente tira pedido, pode falar, olhei no sistema, não tem o Jeep Compass Pérola. Pronto, cruzar os braços. Ou o outro atendente experiência que vai fazer algo a mais, e ela fala assim, puxa, não tenho aqui, mas na loja tal tem, eu vou buscar para você, para fazer isso, para te realizar o seu sonho. Esse cliente que vai entrar na igreja com um carro alugado pela empresa, com a cor que ela queria, que teve o atendimento de um profissional que foi buscar a solução para ela, que saiu do tira-pedido e foi realmente para buscar satisfazer a experiência do cliente, você acha que ele vai ficar apaixonado ou não pela marca? E é o famoso assim, o mercado se fala. Exato. Se de certa maneira você está dentro daquela empresa, a remuneração não está legal, mas você continua trabalhando muito bem, sorrisão no rosto, empatia, tudo isso que nós estamos dizendo, o mercado se fala, daqui a pouco vai aparecer alguém que vai ver seu atendimento e vai te levar para dentro. Às vezes é um empresário, o cara vai ver seu atendimento e vai falar, entender que você faz algo que você não está só tirando pedido. A gente tem uma série de exemplos. Independente se você vai fazer aquilo pro resto da vida, naquele momento que você está, dê o seu melhor.
dentro daquele local, daquela sua escolha, né? Porque a partir do momento que você está dando o seu melhor, você acorda todo dia com uma forma positiva para dar o seu melhor no meio de tantos desafios que todos nós temos na vida pessoal, dar o seu melhor vai, obviamente, trazer outra possibilidade, né? Imagina esse atendente da Movida, por exemplo, quando ele vai para casa, vai colocar a cabeça no travesseiro para dormir e fala, puxa vida, eu ajudei a realizar o sonho da pessoa para o casamento. Você vai dormir mais feliz com o seu trabalho? Você sai com aquela satisfação. Pô, hoje eu trabalhei, hein? É primeiro para cada um de nós essa questão de trabalhar a propósito. Primeiro por satisfação pessoal. Até uma dica que eu queria dar pro pessoal em cima disso, que foi uma coisa que eu fiz muito e me ajudou. Chega no final do dia, problema pessoal todo mundo tem. E existem graus desses problemas. Mas chega no final do dia, para e pensa. Qual foi a coisa boa que aconteceu no meu dia? Cara, quando você faz essa pergunta, tem gente que apanha. E nós mexemos com obra. A obra é problemática do começo ao fim. E eu faço essa pergunta para os meninos e tem dia que, sei lá, às vezes foi tomar um café com a namorada, com a esposa. Sim. Aquilo mudou o dia dele, mas no meio de tantos problemas, ele não estava enxergando aquilo. Sim. Então, eu comecei a criar esse hábito de pensar nisso e isso começou a mudar a minha perspectiva para eu poder começar o dia seguinte. E começar com um sorriso no rosto, empolgado, e vamos para mais um dia, hoje vai ser sensacional, hoje nada vai me estragar meu dia. Eu acho que é isso. Lê, para encerrar, voltando no tempo, lá pro Leandro de 17, que conselho você daria para esse jovem rapaz? Esse jovem lá de 17, ali entrando na faculdade, eu acho que nunca perca essa sua coragem de se adaptar, mudar e buscar ali, né, propósito e felicidade. Eu acho que essa própria mudança que eu tive de cidade, de carreira, ou de país, ou até de outras competências exercitadas profissionalmente, tem muito a ver com a coragem de aprender, fazer. Se tem medo, faça com medo, né? A gente não tem, às vezes, uma segurança totalmente como que vai ser até a gente poder implementar. Então, continue ou siga com a coragem ali para ir buscar, né, o que você acredita ali enquanto competência. Eu tenho até uma frase que é: o ser humano é adaptável. A gente se adapta. É isso. Obrigado. Pessoal, muito bom. Aonde que o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais? A gente tem ambas as obras publicadas com uma série de marketplaces virtuais, né? Se colocar no Google ali, tem desde a Amazon, o Estante Virtual, Magalu, tem o Paladar Não Retrocede e Olhar para o Extraordinário. Tem essas duas obras disponíveis. A gente tem o Instagram da MCF Consultoria, que é @MCF Consultoria. E o meu Instagram é @Leandro Crepaldi, Paldi, né, tudo junto. Também ali a gente começou a publicar uma série de conteúdos também de pílulas de conhecimento, algumas informações, cursos abertos, uma série de possibilidades também de troca no direct. E a gente tem o nosso site, né, que é www.mcfconsultoria.com.br. Então, fica ali os nossos contatos. Prazer enorme. Só seguir. Às vezes manda um direct, o pessoal vai responder, vai direcionar ali para o melhor caminho, por aí vai. Pessoal, para você que chegou até aqui, muito obrigado. Lê, muito obrigado por ter vindo, aceitado o convite. Para nós é uma honra receber todo esse conhecimento, absorver, passar. Eu acho que esse é um dos meus propósitos nessa terra, é um pouquinho do que eu vou aprendendo, das pessoas que eu vou me conectando. É poder ajudar a levar isso, porque eu tive essa dificuldade no começo e eu acho que é uma missão que eu tenho de levar isso para as outras pessoas, compartilhar. Para mim foi uma honra, um prazer também, né? Fazer até esse resgate mental, né? Que às vezes no dia a dia tão corrido a gente não revisita, né, essa trajetória. Então foi um convite muito especial, agradeço por isso. Obrigado a vocês. Pessoal, então nos siga, @BratioCast, @Grupo Bratio. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like. E aguarda até o próximo episódio. Fechou? Valeu! Bye. Obrigado!